Vamos lá, vamos agora falar das contribuições especiais, uma teoria geral, porque mais especificamente você vai estudar com uma maior profundidade esse tema na parte de tributos em espécie. Então veja, falando aqui das contribuições especiais, também denominadas de parafiscais, veja, perceba que essas contribuições especiais, elas podem se dividir nas de competência da União, podemos elencar a seguinte classificação, que as contribuições ordinárias para a Seguridade Social, que estão presentes aí nos artigos 195, incisos 1 a 4, e no artigo 239, aí podemos dar como exemplo a contribuição previdenciária do empregador, a contribuição previdenciária patronal, podemos dar como exemplo a contribuição social sobre o lucro líquido, CSLL, podemos dar como exemplo a contribuição sobre o faturamento, né, a chamada COFINS, né, que hoje também incide sobre a receita. Podemos dar como exemplo a contribuição para o PIS/PASEP. Podemos dar como exemplo também que foi uma novidade da emenda 42 de 2003, né, a emenda 42 de 2003, que fez uma pequena reforma tributária, trouxe o artigo 195, inciso 4, e permitiu a instituição também da COFINS e do PIS/PASEP incidente sobre a importação. Então, a COFINS e o PIS/PASEP importação também são contribuições ordinárias para a Seguridade Social. Temos as contribuições residuais para a Seguridade Social, que estão presentes aí no artigo 195, parágrafo 4º. Veja que as contribuições residuais para a Seguridade Social também devem observar o artigo 154, inciso 1 da Constituição. E assim, elas também devem ser instituídas por meio de lei complementar. A interpretação que o Supremo faz delas é que, ao instituir as contribuições residuais para a Seguridade Social, além de ser por meio de lei complementar, a União não vai poder utilizar base de cálculo ou fato gerador próprio de outras contribuições da Seguridade Social. Em outras palavras, ao instituir a contribuição residual da Seguridade Social, eu não posso utilizar como base de cálculo ou fato gerador o mesmo fato gerador, a mesma base de cálculo das contribuições ordinárias da Seguridade Social. Ou seja, ao criar uma contribuição residual, não posso utilizar a base de cálculo ou fato gerador da COFINS, do PIS/PASEP, ou a base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido, da contribuição previdenciária e assim por diante. Ou seja, eu só não posso utilizar da mesma base de cálculo ou fato gerador de outras contribuições da Seguridade Social já previstas no texto constitucional. Essa é a interpretação da Excelsa Corte do Supremo Tribunal Federal. Ok? Veja também que temos as contribuições sociais gerais, né? Está aí no artigo 212, parágrafo 5º, né? Artigo 240, por exemplo, as contribuições das entidades do Sistema S, né? Do SESI, SENAI, SENAC, SEBRAE, SESCOP, todas essas contribuições aí do Sistema S são consideradas contribuições sociais gerais. Temos aí também a nossa querida contribuição de intervenção no domínio econômico, que é prevista aí na Constituição nos artigos 149 e 177, parágrafo 4º. Lembre você que assistiu o debate o primeiro debate lá da primeira eleição que Lula conseguiu se eleger, né? O garotinho que era candidato naquela época, aquele candidato do Rio de Janeiro, né? O garotinho perguntou para o Lula: Lula, você sabe o que é a CID, a contribuição de intervenção do domínio econômico? Lula não sabia o que era a CID, mas isso não impediu de ele ganhar a eleição aquela sua primeira vitória. Veja que a CID é uma espécie tributária, né? Uma espécie de contribuição especial à contribuição de intervenção no domínio econômico. Temos também a contribuição de interesse das categorias profissionais
ou econômicas, também denominadas de contribuições corporativas. São aquelas contribuições, meu amigo e minha amiga, que se paga às entidades que fiscalizam a profissão. Por exemplo, o CREA, né, que fiscaliza a profissão de engenheiro e arquiteto, o Conselho, né, Regional de Contabilidade, que fiscaliza a profissão de contador, o CRM, né, Conselho Regional de Medicina, que fiscaliza a profissão de médico. Todas essas entidades cobram contribuições dos seus respectivos profissionais. E cobrando essas contribuições, são essas contribuições consideradas tributos, são consideradas contribuições corporativas. Agora existe uma exceção. A exceção se refere apenas à profissão de advogado. O STJ tem entendimento consolidado que, em relação à contribuição para a OAB, não é tributo, uma vez que o entendimento dos tribunais superiores é que a Ordem dos Advogados do Brasil é uma entidade sui generis, sendo uma entidade sui generis que visa a proteção, né, da justiça, visa a proteção dos interesses jurídicos protegidos pelo texto da Constituição. O que acontece? Se entende que a OAB é uma espécie de entidade sui generis que não precisa fazer concurso público e a sua contribuição não é considerada tributo. Isso tem implicações práticas? Claro que tem. Porque se as outras contribuições corporativas dos conselhos de medicina, dos conselhos de contabilidade, de arquitetura e engenharia, dos conselhos de psicologia, de fisioterapia são tributos, devem obedecer a todos os princípios constitucionais tributários. Já se a contribuição para a OAB não é tributo, não precisa observar qualquer princípio tributário, ou seja, em caso de aumento não é necessário lei. Então perceba que a contribuição para a OAB não é tributo segundo o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. E o Supremo Tribunal Federal também entendeu, né, em voto do ministro relator Aéreos Grau, que a OAB seria uma entidade sui generis e manteve esse entendimento. Não é incompatível com o entendimento do STJ. Todas as contribuições de outras profissões são tributos, menos a da OAB. E isso é cobrado em prova? Claro que é, e muito. Por quê? Porque é exceção. Veja que, além da competência constitucional da União para instituir contribuição previdenciária dos seus servidores públicos, é importante você ver que os estados, o DF e os municípios também possuem tal competência. Perceba que, a partir da emenda constitucional 41 de 2002, né, que houve aí uma reforma previdenciária, teve também a emenda 42 a emenda 41 e emenda 42, todas, na verdade, de 2003, o que aconteceu? Né? Houve uma reforma aí, tanto previdenciária como uma reforma tributária. E perceba que o artigo 149, parágrafo 1º, foi claro, apenas se pode cobrar contribuição previdenciária dos respectivos servidores públicos. Aqui no caso também pode Estado, pode município e pode DF. Mas essa contribuição previdenciária apenas pode financiar a previdência social do respectivo servidor. Ou seja, não pode financiar, por exemplo, assistência social e saúde. Então, perceba que a contribuição previdenciária ao servidor público é apenas para financiar a previdência social do respectivo servidor. E isso é entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal a partir da mudança da Constituição. Ok? Então, desse modo, os estados, o DF e os municípios, né, instituirão contribuição de seus servidores para o custeio em benefícios desse do sistema previdenciário respectivo, repetindo, apenas sistema previdenciário, cuja alíquota não será inferior à da contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos na União. Aqui ocasiona alguns problemas para o candidato. Veja o que diz, a alíquota não será inferior. Em outras palavras, preste atenção, se a alíquota da União é de 12%, por exemplo hipotético,
a alíquota do Estado, do município e do DF não pode ser inferior. Pode ser igual? Pode, mas não pode ser inferior à alíquota da União. Isso é importante. Perceba que também temos a contribuição de iluminação pública, né, que serve aí para o custeio do serviço de iluminação pública, de competência do DF, dos municípios, sendo facultada a sua cobrança na fatura de consumo de energia elétrica. Atualmente ela é cobrada na fatura? Mas isso aí é uma faculdade, é uma possibilidade. Por quê? Porque a prova de concurso público coloca que é obrigatório a cobrança na conta de energia elétrica e isso é errado. Isso é um erro. Por quê? Porque a Constituição diz que é facultado. Se é facultado, é uma possibilidade. Veja aí que há um destaque que eu tenho que fazer para vocês. As contribuições sociais e as contribuições de intervenção do domínio econômico não poderão incidir sobre receitas decorrentes de exportação. Isso está previsto aí no artigo 149, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição. É uma espécie de imunidade tributária. Mas poderão incidir sobre a importação de produtos estrangeiros ou serviços, inclusive poderão incidir sobre a importação de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados e álcool combustível. Veja que a imunidade ela é para receitas decorrentes de exportação. Sendo assim, houve um julgamento aí muito importante, né, em agosto de 2010 sobre o tema. Julgamento que está sendo cada vez mais cobrado para concurso, que se refere a essa imunidade tributária específica. Veja o que disse o Supremo. Ele entendeu que a imunidade disposta no artigo 149, parágrafo 2º, inciso 1, que se refere às contribuições sociais e de intervenção do domínio econômico, não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação. Nisso aí, essa imunidade não compreende a contribuição social sobre o lucro líquido e também a extinta CPMF. Em outras palavras, a imunidade tributária abrange apenas as contribuições cuja hipótese de incidência seja a receita bruta ou o faturamento, como a COFINS, o PIS e o PASEP. Por quê? Isso é fundamental, porque a Constituição fala em receitas decorrentes de exportação. Se são receitas decorrentes de exportação, a imunidade é específica, a imunidade é tópica, não abrangendo contribuição social sobre o lucro líquido, que não abrange, que não incide sobre receita decorrente, né? Ela incide sobre o lucro líquido e não a antiga, também não atinge a antiga CPMF. Então veja que essa imunidade não compreende a CSLL e a extinta CPMF, entendimento do Supremo Tribunal Federal. Agora, por outro lado, todavia, contudo, porém, abrange a COFINS e o PIS/PASEP. Fundamental. Veja aí que no concurso de juiz federal da terceira região foi cobrada a seguinte questão discursiva. De acordo com o artigo 149, parágrafo 2º da Constituição Federal, as contribuições sociais e de intervenção do domínio econômico não incidirão sobre as receitas de exportação. Esta imunidade alcança a contribuição social sobre o lucro líquido destinada ao custeio da Seguridade Social? A resposta é não. Qual é o fundamento que eu deveria escrever na prova, Nilo? É o entendimento do Supremo Tribunal Federal, do STF, no sentido que aquela imunidade abrange receitas decorrentes da exportação. Assim sendo, abarca a COFINS, o PIS e o PASEP, mas não abarca a contribuição social sobre o lucro líquido. Por quê? Porque a contribuição social sobre o lucro líquido não tem como hipótese de incidência receita decorrente de exportação. Um forte abraço.